Olá! Há situações no jardim em que não há o que fazer com a erva daninha senão exterminá-la por completo. Não é o suficiente apará-la junto com a grama. Não é o suficiente aprofundar um pouco do instrumento para arrancá-la do jardim. Não. Há casos em que é tão crítico que precisa arrancar toda a grama na qual a erva daninha está e refazer o jardim. Por um período, quando eu trabalhei de jardineiro, já passei por situação assim. O jardim estava tão praguejado com a erva daninha e foi necessário arrancar toda a grama com a erva daninha, colocar terra novamente e replantar com outra grama. Só dessa maneira acabou toda aquela erva daninha que tinha. Pois bem, nós vamos ver uma passagem bíblica hoje que fala muito no contexto do que nós vivemos hoje. Me acompanhe. Hebreus capítulo 12, versículo 15. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por elas muitos se contaminem. Vamos dar uma olhada também em Deuteronômio, capítulo 29, no versículo 18. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que entre vós não haja raiz de fel, raiz que dê fel, e absinto. Por que li as duas passagens de Hebreus e Deuteronômio? Porque falam do mesmo assunto, raiz de amargura, ou também, como diz nesta outra versão, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, eu li na Revista e Corrigida. Na Nova Tradução na Linguagem de Hoje, diz assim: tomem cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que prejudica muita gente com o seu veneno. Aí tem lá Deuteronômio também, vamos ver na Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Portanto, que nenhum de vocês, quer seja homem, mulher, família ou tribo, abandone o Senhor nosso Deus para adorar os deuses daqueles povos. Isso seria como uma planta que brota e cresce e dá frutas amargas e venenosas. Então nós vemos, tanto numa passagem quanto na outra, que a raiz de amargura é um problema seríssimo. Hoje nós vivemos numa sociedade em que as pessoas elas deixam acumular dentro de si muita coisa ruim. Embora estejamos na era da internet, na era dos e-mails, antes, por exemplo, mandava-se uma carta, chegava aí de 7 dias a 14, conforme o lugar, a distância, levava um mês para chegar a carta. No outro dia uma amiga minha mandou um e-mail para mim, nós estávamos conversando e eu pedi o e-mail que ela falou que me enviaria. E aí a gente continuou conversando. E ela disse assim na nossa conversa: te enviei o e-mail
há 40 segundos atrás. E eu fui lá e abri a minha caixa postal e realmente estava lá o e-mail. 40 segundos. Porque na realidade o e-mail de hoje é a carta de ontem. 40 segundos. Então, embora hoje tenha essa velocidade da informação, hoje não existem mais fronteiras entre os países. Aí você pode falar, como que não? Entre por exemplo, o Brasil, falando do nosso país, e a Bolívia aqui, Paraguai, Uruguai, Argentina, enfim. Existe a barreira? Existe sim. Ok, existe uma barreira física, mas através da internet a pessoa consegue chegar em outro país em questão de até mesmo segundos. Só que toda esta gama de informação que se pode ser passada e recebida, esta entrada em outros lugares, em outros países, fazendo comércio, comprando, vendendo e também através de informações que podem ser dadas através do Facebook. Tão legal, de repente, às vezes um amigo que a gente tem, alguém, um familiar e não está do nosso lado, de repente foi viajar, foi trabalhar fora, foi até morar fora, e às vezes pela internet, pelo Facebook, a gente consegue teclar com a pessoa em tempo real. Então a internet tem muitos benefícios. Por outro lado, hoje as pessoas têm mais facilidade de se comunicar virtualmente do que realmente. Ou seja, virtual, de repente aquelas palavras de carinho, aquelas palavras bondosas, aquelas palavras que trazem um agrado. Agora, quando se coloca pessoalmente uma com a outra, é diferente. É diferente da mensagem que manda pelo celular, é diferente das mensagens que manda pela internet. Não todas as vezes, mas muitas vezes, em muitos casos. E aí as pessoas não têm mais, muitas delas, essa capacidade de dialogar, de conversar. E o que a pessoa faz? A outra lhe feriu, lhe magoou, lhe deixou triste, ela guarda no coração. Fez algo que desagradou, ela guarda no coração. E ela então não conversa, não troca ideia. Eu não estou falando de algum estreito, estou falando de alguém que é do seu convívio. De alguém que está ali dia a dia. A pessoa não abre. O que isso acontece? Provoca nela uma raiz de amargura. Isso em relacionamento conjugal, isso em relacionamento familiar, isso em relacionamento entre pessoas do trabalho, em relacionamento entre pessoas que convivem, que de repente congregam juntos estão ali prestando serviços religiosos, inclusive. As pessoas não se comunicam mais como antes. Desta forma, vem grandes problemas. Está comprovado pela ciência e tem sido tema de muitas reportagens na televisão, na internet, em outros meios de comunicação, que a raiz de amargura provoca câncer. Quando uma pessoa ela está amarga, até mesmo o mel para ela se torna amargo. Porque o problema não é o mel, o problema é o paladar da pessoa. Quando a pessoa ela está amarga, ela se fecha no seu mundo. E ela então pensa que está toda cheia de razão
Em alguns casos até pensa que todo mundo está errado. Tal é situação grave. E aí, nesse ponto, acaba não somente afetando ela, mas afetando as pessoas que estão próximas a ela, por causa da raiz de amargura. A raiz de amargura, ela é tão grave que a Bíblia considera a pessoa que tem raiz de amargura como um idólatra, alguém que adora ídolos, imagens de escultura, e também considera essa pessoa como um apóstata. Apóstata é essa pessoa que se desvia da fé, se desvia de Deus. E às vezes o pior é que mesmo ela estando na casa de Deus, estando buscando a Deus, ela é um apóstata. Porque ela está cheia de amargura. A raiz de amargura brotou nela. E por causa disso tem contaminado muitos. Porque aí já não afeta só ela. Porque agora o que ela passa a falar é do que está na amargura do seu coração. A Bíblia diz sobre 6 coisas que o Senhor Deus abomina. E cita que a 7ª é o que semeia contenda entre irmãos. A situação ela é muito grave. Por isso a Bíblia nos adverte a você e a mim, para que ninguém, então não tem pessoa exclusiva, mas estou assim por causa disso, que falaram, que fizeram, estou assim por causa de fulano, beltrano, cicrana. Não, a Bíblia fala ninguém, ela é muito enfática. Tome cuidado para que ninguém abandone a graça de Deus. Cuidado para que ninguém se torne como uma planta amarga que cresce e prejudica muita gente com o seu veneno. Então é muito séria e muito grave a raiz de amargura. É como uma planta venenosa. Uma planta que se alguém comer dela, morre. E aqui nós vemos nesse contexto que fala de Esaú. Esaú foi alguém que desprezou a bênção da primogenitura. Foi alguém que vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilha. Depois ele tentou buscar com lágrimas ser abençoado, porque ele já não tinha mais direito à bênção, pois ele desprezou o direito de primogenitura, logo ele não tinha direito à bênção. Primeiro vinha o direito de primogenitura. Esaú o tinha, só que ele desprezou, ele vendeu por um prato de lentilhas para o seu irmão Jacó. Então Jacó foi abençoado porque ele tinha a primogenitura. Esaú, vendo isso, buscou ser abençoado, mas ele foi rejeitado, ainda que com lágrimas o tenha buscado, não se achou lugar de arrependimento. Então nós temos que tomar muito cuidado para que não chegue a esse ponto. A raiz de amargura se torne numa situação tão drástica que a pessoa já não tem mais o arrependimento no coração. Foi o caso de Esaú. Não teve mais jeito, não teve mais cura, não teve mais remédio. Abra os teus olhos. Deus não te chamou, Deus não me chamou para vivermos amargos, para vivermos uma vida como pessoas derrotadas. Não. Deus nos chamou para sermos alegres, para sermos felizes,
Sim, provações temos, lutas temos, dissabores temos, tristezas temos, mas nada disso deve nos dominar. Nada disso você deve deixar que te domine, para que não contamine você e muitos que estão próximos a você. Pense bem nisso. Medite nestas palavras, que não são palavras exclusivas para você que está me ouvindo. São palavras para mim, são palavras para nós, para todos aqueles que querem viver de tal forma que agrade a Deus e seja uma bênção aonde Ele se encontra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta pessoa que está me assistindo neste momento. Quem sabe, meu Deus, ela foi atingida como um dardo certeiro que atinge o coração de alguém. Mas agora, após ouvir esta ministração, esta pessoa sabe que o que ela está fazendo só vai trazer prejuízos, não vai trazer resultado benéfico nenhum. É como alguém que toma veneno esperando que o seu inimigo morra. Assim também é a raiz de amargura. É como a erva daninha do jardim, que não dá para parar, não dá para aprofundar pouco para retirá-la, não. Há casos em que tem que arrancá-la por completo e arrancar até a própria grama e refazer o jardim. Esta é a minha oração, meu Deus. Se esta pessoa abrir o seu coração para que o Senhor arranque tudo isso, eu peço que em nome de Jesus, pelo teu Espírito, arranque, meu Deus, tudo esse mal que entrou nesse coração e replante um novo jardim, um jardim de delícias, onde não haverá mais nenhuma planta venenosa. Assim eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. É isso aí. Tenho certeza que isso será de muito proveito para você, se você colocar em prática na sua vida. De repente, estou falando com alguém que não está vivendo isso. Ok, mas também é importante a gente ouvir, porque eu costumo dizer que na minha vida eu trabalho como em manutenção de avião, na preventiva. Depois que o avião está lá em cima, não dá para dizer, quando acontece algum problema, mande um mecânico aqui, não tem mais o que fazer. Então tem coisas que a gente tem que trabalhar na preventiva. Agora, se este era o seu caso, eu creio que Deus já te deu a solução. Tome posse, em nome de Jesus.